Olá pessoal, vamos falar um pouco agora sobre redes neurais e Deep Learning. Eu falei para vocês um pouco de Machine Learning, né, e esses termos acabam se confundindo. O termo Deep Learning é para falar de algoritmos que utilizam redes neurais, e eu vou explicar para vocês o que é isso. Redes neurais são camadas de processamento de algoritmos que simulam os neurônios humanos. Por isso receberam esse apelido de redes neurais, né? O que se sabe do cérebro humano hoje é que os nossos bilhões de neurônios, eles se conectam através de sinapses e eles passam conhecimento de um para o outro. Então é exatamente isso que acontece no Deep Learning através das redes neurais artificiais. É como se a gente tivesse camadas de processamento que se comunicam e trocam informações entre elas. Então, cada camada é responsável por uma descoberta lógica, um aprendizado que você está buscando com aquele algoritmo. E a informação ela circula dentro dessas camadas. E isso foi muito revolucionário para o processamento de AI. Era uma teoria que já existia há muito tempo, mas a gente não tinha capacidade de processamento computacional para rodar isso em grande escala, e hoje a gente tem, e por isso a gente consegue fazer algoritmos, por exemplo, de reconhecimento de imagem, reconhecimento de voz, os próprios algoritmos de processamento de linguagem natural, que o ChatGPT usa, o PLN ou NLP em inglês. Esses são algoritmos que utilizam técnicas de Deep Learning, que utilizam redes neurais artificiais, porque só com esse processamento massivo foi possível criar soluções complexas como essas de reconhecimento de imagem, visão computacional, reconhecimento de voz e processamento de linguagem. Então, o Deep Learning e as redes neurais, eles são essenciais para a AI moderna que a gente utiliza hoje. E o neurônio, esse neurônio artificial, ele tem essa particularidade, como eu falei, de passar conhecimento de uma camada para o outro. Isso a gente faz com o que a gente chama de ajuste de pesos sinápticos. Você percebe que até o nome é parecido com a neurociência, porque cada neurônio recebe ali um peso para dizer se aquele processamento foi melhor ou pior para a rede como um todo. E utiliza um algoritmo que é muito famoso, chamado backpropagation, para fazer a propagação desse conhecimento na rede. Então isso está muito relacionado ainda ao processamento neural que a gente conhece do cérebro humano, só que replicado na máquina. E isso é fantástico porque gera uma série de possibilidades de aplicações, não só nesses algoritmos mais gerais, como eu falei para vocês, que podem ser aplicados em qualquer área, como algoritmos específicos de cada área. Como na saúde, por exemplo, você conseguir fazer um diagnóstico de uma doença a partir de imagens com muito mais precisão. Imagina aquele raio-x de um pulmão que o médico bota numa luz para tentar identificar se é um pulmão com câncer ou não. A gente sabe que os médicos treinam a vida inteira para fazer essa análise. E a vida inteira eles olham, vamos supor, 1000 imagens, 10 mil imagens. Um algoritmo de inteligência artificial tem a capacidade de analisar milhões, bilhões de imagens ao mesmo tempo. E isso faz com que o algoritmo seja muito mais preciso do que o olho humano, impactando, obviamente, na longevidade da população, que é a gente conseguir, por exemplo, descobrir doenças como cânceres mais cedo, né? Então, esse é só um exemplo, mas a gente poderia ficar falando aqui também dos carros autônomos, dos drones autônomos e tantas outras soluções de áreas diferentes que utilizam Deep Learning. Mas lembrando, ela sempre precisa de uma quantidade, um conjunto de dados grande. E esse conjunto de dados ele tem que ser bem trabalhado para que ele tenha qualidade e não crie vieses na hora de rodar o algoritmo. A gente vai falar um pouquinho de vieses nas próximas aulas, então aguardo você.